Olá, meninos! Hoje a gente vai fazer aqui a visualização da vesícula biliar e dos ductos biliares. Bom, em primeiro lugar, a gente fala da vesícula biliar e da relação de posição dela com o fígado. Então, aqui nesta figura, o fígado ele foi rebatido e a gente percebe que a vesícula biliar ela está então na face visceral do fígado, ao lado do que a gente chama de lobo quadrado. Aqui uma outra forma de visualizar, agora com o fígado fora do seu lugar de origem. A gente visualiza de novo a face visceral, aqui a presença da vesícula biliar, o lobo quadrado, o lobo caudado, a presença da veia cava inferior. Então, aqui nós estamos visualizando o hilo hepático, então aqui a presença dos ductos biliares, a artéria hepática que já está se dividindo em dois, hepática própria que já está se dividindo em dois ramos, direito e esquerdo, e a veia porta. Bom, então aqui a vesícula biliar, ela é dividida em três regiões. Então, nós temos o fundo da vesícula, o corpo da vesícula e o colo da vesícula, que está relacionado com o ducto chamado de ducto cístico. Então, nessa figura, a gente vê muito bem as vias, a formação das vias biliares. Então, lembrando que o final, né, das vias biliares é quando essas vias elas desembocam lá no duodeno através da chamada papila maior. Bom, e aí a gente precisa pensar que essas vias, esses ductos biliares, eles são os responsáveis então pela condução da bile, que é formada no fígado e armazenada na vesícula biliar. Essa bile é o tempo todo sintetizada e ela vai preenchendo esses ductozinhos biliares. Então, os ductos biliares, eles vêm desde as regiões dos segmentos hepáticos. E aí eles vão se unindo até formar aqui os primeiros ductos que saem do fígado, que são os ductos hepáticos direito e esquerdo. Então, aqui a gente visualiza de uma outra forma. Então, esses ductos hepáticos, eles vão sendo formados lá no fígado, lá nos lobos e segmentos hepáticos. Então, a bile, ela é sintetizada continuamente pelo fígado. Por isso, ela vai precisar de uma região para ser armazenada, que é a vesícula biliar. E a gente precisa lembrar que a grande função da bile é emulsificar a gordura. O que é emulsificar a gordura? Na verdade, é quebrar a gordura de modo que essa gordura possa ser absorvida lá na região do intestino. Bom, e aí, como é que esses ductos eles vão se formando? Então, como eu disse anteriormente, nós temos aqui saindo do fígado os ductos hepáticos direito e esquerdo. Esses ductos hepáticos direito e esquerdo, eles vão se unir a um ducto chamado de ducto hepático comum. Então, eles vão se unir e formam o ducto hepático comum. Bom, e aí? O ducto hepático comum com o ducto cístico vão formar o ducto colédoco. Então, aqui nessa figura a gente vê muito bem, ó, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum. O ducto hepático comum recebe o ducto cístico e aí existe a formação aqui então do ducto colédoco. Então, aqui a gente visualiza, né,
com um contraste, uma figura com um contraste, e a gente visualiza o ducto comum, hepático comum, aqui o ducto cístico, a vesícula biliar, então formando aqui o ducto colédoco, que está recebendo aqui o ducto pancreático principal, lá para desembocar na região do duodeno. Bom, aqui uma outra figura bem didática, então, olha lá, o ducto hepático direito e esquerdo, ducto hepático comum, ducto cístico, e aí os dois se unem, formam o ducto colédoco. O ducto colédoco passa aqui exatamente na transição do piloro para o duodeno, a primeira porção do duodeno. Ele vai então penetrar no parênquima pancreático e vai se juntar então ao ducto pancreático principal. Aqui, uma visualização posterior, então a gente percebe o ducto colédoco penetrando no parênquima pancreático para chegar até a papila duodenal maior. E aí, existe a formação, então, da ampola hepatopancreática, ou ampola de Vater, que vai, então, se esvaziar na papila duodenal maior. Bom, em relação à irrigação e à drenagem desta região. Primeiro, a gente precisa lembrar que para irrigar a vesícula biliar, nós temos uma artéria chamada de artéria cística. De onde veio a artéria cística? Vamos relembrar aqui através da figura. Então, aqui eu estou visualizando o ramo hepático comum se dividindo em hepática própria e a gastroduodenal que vai lá para baixo. A hepática própria, ela vai subir, ou ela vai dar um raminho aqui que é a gástrica direita. Continua, divide-se em ramo esquerdo e ramo direito. Do ramo direito da artéria hepática própria, ou que a gente pode chamar também de artéria hepática direita, eu vou ter a saída desta artéria, que é a artéria cística. Então, a artéria cística, ela é a responsável pela irrigação da região da vesícula biliar como um todo. Agora, a drenagem, ela é feita de uma forma diferente. Por quê? Porque eu tenho uma drenagem para o colo da vesícula biliar e eu tenho uma drenagem para o fundo e o corpo. Então, elas são em separado. A drenagem do colo ocorre para tributárias da veia porta. Então, o que acontece aqui é que essas veiazinhas elas vão se organizando e drenam para a veia porta. Já a região do corpo e do fundo vão ter veias que vão tributar diretamente para os sinusoides hepáticos. Então, essas tributárias, elas vão diretamente para o parênquima hepático, lá no chamado sinusoides hepáticos. Então, existe uma diferença aí na drenagem do colo em relação ao fundo e ao corpo. Aqui uma outra figura interessante, então a gente visualiza aqui, né, a região do tronco celíaco, aqui a artéria aorta, então a gente vê aqui a artéria hepática própria. A artéria hepática própria vai dando os ramos esquerdo e direito, e aqui então a gente visualiza a artéria cística saindo do ramo direito. E aí então essa artéria, olha só, ela vai irrigar toda a vesícula biliar, ok? Então, diferentemente da drenagem, a irrigação é realizada por ramos da única artéria que vai para a região da vesícula biliar, que é a artéria cística. Ok, gente? Tranquilo, né, essa?
Espero então que vocês tenham gostado e até a próxima aula.